fala, futuro papiloscopista da Polícia Federal. Vamos aqui para a nossa aula de número 3, a parte 1. Vamos falar de hoje de ondas em cordas, beleza? Então, sem perca de tempo, nosso tempo é curto. O que são ondas em cordas? São pulsos contínuos, né? Na verdade, a gente tem aqui uma situação muito comum. Vou colocar aqui duas extremidades. E vou colocar nessas extremidades uma corda esticada, né? Então eu vou colocar aqui uma corda esticada nessa extremidade, sem pulso, beleza? Então é o seguinte, o que vai acontecer? Eu vou fazer com que inicie-se um pulso contínuo aí, nessa onda, nessa corda, desculpa, e essa corda vai vibrar, né? Ela vai vibrar, primeiro eu vou chamar que ela esteja vibrando no modo fundamental. Então tá aí, beleza. Então esse primeiro modo, pessoal, é o modo fundamental de uma onda. A gente tem o seguinte, essa corda, já que estamos falando de ondas em cordas, ela terá um comprimento L, né? Então, daqui para cá é o tamanho da corda, comprimento L. Agora ela estará vibrando. E aqui seria um ventre, lembra? Se você lembrar, isso aqui é um ventre de uma onda, né? Então dizemos aqui que essa corda está em repouso, né? Em primeiro momento, essa corda está em repouso. Aqui ela está no modo fundamental. Então eu vou chamar aqui de modo fundamental. O que a gente vai encontrar aqui nessa onda? A gente vai encontrar o comprimento de onda e também a frequência, né? Lembrando, gente, que a equação fundamental da ondulatória é aquela que você lembra aí, né? Velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência, né? Então isso aí é a velocidade de propagação de uma onda. No caso da corda não é diferente. Show de bola? Então é o seguinte, tem um modo fundamental aqui e temos aqui também, vamos tentar entender aqui uma outra situação. Wendel, tem outro modo? Tem o modo fundamental, tem o primeiro harmônico, né? Tem o segundo harmônico e tem o terceiro harmônico. O primeiro harmônico é o modo fundamental, né? E o segundo harmônico vai ser o que eu vou mostrar para vocês agora. A corda tem o mesmo comprimento, comprimento L, e a gente vai ter uma situação semelhante a essa aqui, ó. Aqui, aí ela desce, tem outro mais ou menos assim. Então, claro, pessoal, a figura eu estou desenhando à mão para melhor compreensão, mas acredito que vocês entendam aí todo o processo, né? Então, aqui a gente já vai ter um outro, mais um ventre, né? Formou-se mais um ventre. Então, no caso, agora a gente já tem dois ventres aqui. Beleza? Então, aqui é um modo de vibração. Olha que coisa interessante. Vamos dizer que esse aqui, que essa situação 2 aí, essa corda está no segundo harmônico, beleza? Primeira harmônica aqui de cima, aqui essa aqui é o primeiro harmônico, e essa segunda aqui vai ser o N igual a 2, então vou colocar aqui N igual a 1, modo fundamental, isso aqui é o segundo harmônico, N igual a 2. E aí a gente vai fazer mais uma aqui para vocês entenderem bacana. Vamos colocar mais uma aqui. Isso aí vai servir para um modo fundamental N qualquer. Então aqui a gente já vai ter uma outra situação. Deixa eu ver aqui onde eu coloco os pontinhos. Um aqui, outro aqui. Então vamos ter mais ou menos isso aqui. Vamos ver se dá certo, né? Então tá aqui a onda. Ela inicia aqui. Passa por esse ponto. Depois passa por esse ponto. Sobe e depois desce. A gente vai ter aqui agora a formação de mais um ventre de onda. Mais ou menos assim, galera. Acredito que dá para vocês entenderem. Pronto.
Então é o seguinte, esse aqui é o N3, ou seja, modo fundamental, primeiro harmônico, modo, na verdade, segundo harmônico, a gente chama assim mesmo, segundo harmônico, e o terceiro harmônico. Então aqui eu vou colocar segundo harmônico. Wendel, é importante eu saber disso? Com certeza. Terceiro harmônico. Terceiro harmônico. Pessoal, é o seguinte. O que eu quero que vocês entendam agora? No N2 é muito mais fácil, é muito fácil a gente calcular qual é o comprimento de onda aqui, ó. Ou seja, no segundo harmônico, o que é o comprimento de onda? É a distância. Aqui tem um nó. Ah, lembra disso? Essa parte aqui, como a gente está tratando de ondas estacionárias, esse ponto aqui ele permanece nesse lugarzinho aqui, ó. Ou seja, essa onda vibra para cima e para baixo e esse ponto não sai desse lugarzinho aqui, beleza? Então aqui são os nós, dois nós aqui nas extremidades, nós aqui nas extremidades e também aí nos pontos centrais aí, né? Então beleza. Então aqui ó, eu tenho a formação de um ventre. Então um ventre, não vou colocar nomes, mas aqui ó, um ventre, essa primeira. Essa aqui, dois ventres, e essa aqui, três ventres. Cada ventre representa um harmônico. Ou seja, esse aqui pode ser modo fundamental, eu disse, mas pode chamar também de primeiro harmônico, galera. Então, modo fundamental, eu posso chamar de primeiro harmônico. Show de bola? Beleza, Wendel. O que eu estou tratando agora, galera, que vai ficar bem interessante, é o seguinte. No segundo harmônico, eu tenho uma formação, eu digo que o comprimento da corda, L é o comprimento da corda, aqui no N2 vai ser igual a um comprimento de onda. Então, o tamanho do... O que é o comprimento de onda? É a distância entre... pode ser dois picos ou dois vales. Então pode ser assim, a distância... Dois picos ou dois vales, então pode ser a distância entre uma oscilação completa. A onda sai daqui, ela parte daqui, sobe, desce e aqui ela vai começar a subir novamente, se não tivesse aí esse ponto fixo aqui. Então eu posso dizer que no segundo harmônico é mais fácil identificar no segundo, né? Wendel, é a mesma coisa para os demais? Sim. Então no segundo harmônico o comprimento de onda vai ser o próprio tamanho da corda, certo? Beleza, Wendel. Então é o seguinte, comprimento de onda é o tamanho da corda. Aqui, gente, nesse primeiro harmônico, no primeiro harmônico, o comprimento de onda vai ser o L, na verdade, o L, deixa eu reformular aqui. Aqui o L vai ser igual a o comprimento de onda, né? Beleza. Aqui, o L vai ser a metade do comprimento de onda. Percebem, gente? Que o L vai ser aqui, ó, a metade do comprimento de onda. Cadê? Para eu colocar 2 aqui, ó. O L vai ser metade do comprimento de onda. É só pegar aqui, ó, essa onda completa, né? Então aqui ela vai, iria e subiria. Então aqui, ó, o L vai ser metade do comprimento de onda no primeiro harmônico. Certo? Show de bola. E no terceiro harmônico, né? O L vai ser como ainda aqui no terceiro harmônico? Vai ser metade, ou um inteiro mais a metade. Ou seja, o L, né, um inteiro, gente, daqui para cá, ó, um comprimento de onda mais a metade de um comprimento de onda. Então aqui eu vou dizer que o comprimento L vai ser 3 meios, né, do comprimento de onda. Show de bola. Entendendo essa primeira parte, galera, o que a gente vai fazer agora? Eu vou calcular a frequência, né? A frequência. Eu calculo a frequência isolando, presta atenção, eu calculo a frequência isolando o comprimento de onda. Então, se eu isolar o comprimento de onda aqui, ó, primeiro, o comprimento de onda vai ser igual a 2L. Aqui o comprimento de onda vai ser igual a L. E aqui o comprimento de onda vai ser igual a 2L sobre 3. Show de bola? Isolei o comprimento de onda. Vou passar aqui agora para um segundo slide, para a gente agora calcular as frequências. Beleza? As frequências tanto do modo fundamental, quanto do modo de vibração,
o modo do segundo harmônico quanto o modo do terceiro harmônico, e aí sucessivamente, beleza? Então deixa eu só anotar aqui, ó, para o comprimento de onda do fundamental, comprimento de onda. Só para organizar aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer o seguinte, depois vocês vão entender por quê. Duas vezes o comprimento de onda é igual a 2 vezes L, beleza? Bueno, vamos lá. Vamos agora estudar a frequência em cada modo. Então, no primeiro modo, que é o modo fundamental, a gente tem o quê? Primeiro, eu já isolei o comprimento de onda, né? A gente sabe pela equação fundamental da ondulatória, a gente tem isso, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes F, né? Então, sabemos disso. Então, estamos tratando do modo fundamental, a velocidade a gente não tem ainda, né? Mas temos o comprimento de onda. Então, temos aqui no modo fundamental, o comprimento de onda é 2L, então vai ficar 2L vezes a frequência. Show de bola? E aí, se isolar a frequência aqui, galera, a gente vai ter a seguinte situação, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho, que eu vou destacar isso aqui. Então, a frequência vai ser V sobre o que? 2L. Show de bola? Guarda essa informação. Wendel, vamos agora para o segundo harmônico. Vou colocar uma outra cor para a gente ir diferenciando. Vou colocar aqui o segundo harmônico. Segundo harmônico, que no caso é o segundo modo. A velocidade é a mesma, lambda vezes F. E aqui eu vou colocar a velocidade normal aqui, belezinha. O lambda, pessoal, lembra o que foi que eu fiz aqui, ó? O lambda vai ser igual a 2L sobre 2. Quando eu isolar aqui o lambda, né? Se eu isolar aqui o lambda, vai dar o quê? 2L sobre 2. Não corta o zero, não. O 2 não pode cortar, mas assim, para ficar interessante aqui pra gente, eu vou já explicar por quê. Vamos deixar assim, ó. 2L sobre 2 vezes F. Quando a gente isola o F, olha como é que vai ficar a nossa expressão, gente. Ah, eu vou precisar decorar tudo isso. Galera, você entender que o processo vai ficar bem interessante, bem legal. Então a frequência isolando aqui, passando 2 multiplicando, vai ser 2 vezes o V sobre 2L, né? Então faz para os números extremos. Vocês que são bons na matemática já estão dominando isso aqui. E por fim, ó, pronto, o segundo modo ficou assim. E vamos fazer aqui o terceiro modo. Vou colocar uma corzinha verde. Não, verde a gente colocou lá em cima, então vou colocar uma cor roxa. Terceiro modo de vibração vai ser igual, continua a velocidade, lambda vezes F, não é isso? Então aqui eu vou substituir os valores, então vai ficar V igual a 2 terços de o comprimento de onda, né? 2 terços de L vezes a frequência. Então vai ficar o seguinte, olha no final o que vocês vão identificar que vai ficar aí a nossa onda, a nossa frequência. O 3 vai passar multiplicando, vai ficar 3V sobre 2L. Então assim, gente, para cordas estacionárias, o primeiro modo, né? A gente tem aqui o primeiro modo, V lambda vezes F. Então o primeiro modo, a frequência vai ser V sobre 2L. No segundo modo, a frequência vai ser 2V sobre 2L. E no terceiro modo, a frequência vai dar 3V sobre 2L. No final das contas, pessoal, para um modo geral, vou colocar enésimo modo. Ou seja, se você quiser calcular a frequência de uma onda em uma corda, você precisa saber de duas informações: a velocidade de propagação dela, e você também precisa saber o comprimento da corda. Mais fácil saber o comprimento da corda por enquanto, porque é algo que pode ser medido, né? E a velocidade de propagação da corda, a gente vai utilizar uma equação que é chamada equação de Taylor, né? Então vamos aqui, para um n qualquer, a velocidade vai ser a mesma, né? V vezes F. Então aqui no finalzinho das contas vamos ter isso aqui, ó. A frequência vai ser n V sobre 2L. Então essa aqui, galera, é a frequência para o enésimo harmônico de uma onda estacionária em cordas. Essa teoria é importante, pessoal, muito importante. Beleza? É muito importante essa teoria
para que vocês, se cair um problema na prova, às vezes o cara te dá frequência, te dá o comprimento, te dá a velocidade, quer saber qual é o harmônico que aquela onda está representando, viu? A gente vai fazer uns exercícios aqui no vídeo 2, mas entendam o que eu estou trazendo para vocês. Estou trazendo a frequência de uma onda estacionária em corda, beleza? Vamos adiante. Para a equação de Taylor, pessoal, eu vou usar esse mesmo slide aqui. Vai ficar o seguinte, a gente calcular a velocidade de uma... Deixa eu colocar aqui mesmo desse lado. Então, eu vou chamar de fórmula de Taylor, né? Fórmula de Taylor. Quando a gente tem ondas em cordas, pessoal, a gente vai calcular a velocidade de propagação dessa onda dando a raiz quadrada da tração dividido por... Vou chamar aqui de mi, né? Vou chamar de mi. Não vou chamar de mi. Isso aqui é a densidade linear da corda. Então a tração é a força com que ela é tracionada, geralmente o problema fornece, e o μ é a densidade linear da corda. O que é a densidade linear da corda? É a razão entre a massa e o comprimento. Então μ é a razão entre a massa e o comprimento. A gente vai chamar de densidade linear, e o T é a tração. Vou colocar aqui, ó, T, força de tração, ou força tensora. Força tensora. E o μ aqui, ó, vai ser o densidade linear da corda. Show de bola? Beleza, Wendel, entendi aí perfeitamente, né? A densidade, gente, como é massa sobre comprimento, vai ser massa sobre quilogramas por metro, né? Então aqui vai dar quilograma por metro e a força tensora, né, em Newton. Então geralmente é dado Newton vezes metro por quilograma. Então essa é a grandeza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante a falar aqui para vocês. Quilogramas, força tensora. Beleza, é basicamente isso que a gente vai ver nessa aula de ondas estacionárias em cordas, é frequência, velocidade e tração. A gente vai resolver alguns exercícios, pessoal, que vai trazer para a gente uma compreensão melhor de como os problemas cobram esse tipo de conteúdo. Beleza? Tamo junto? Te aguardo aqui na parte 2 dessa aula.